perde o Apocalipse na Bíblia, tá? Então, só para a gente conseguir se localizar na Bíblia, as cartas católicas, que elas também são chamadas pastorais, talvez esse seja o nome mais adequado, elas se localizam depois da carta de Paulo aos Hebreus e antes do livro do Apocalipse. Então são 7 livros que ficam no finalzinho da Bíblia. As cartas católicas, elas são direcionadas à comunidade em geral, por isso que elas foram denominadas católicas, porque esse termo católico quer dizer universal, mas aí a gente vai ver que tem 2 cartas aí que elas não são universais, elas são direcionadas para um público específico. Você falou que é cartas católicas ou pastorais? Pastorais é o termo mais apropriado. A gente vai ver por quê. São direcionadas fortemente influenciados pelo mundo grego. Então aqui, só para a gente se situar, essas cartas católicas, elas foram todas escritas no 1º século depois de Cristo, principalmente no final do 1º século. Né? Foram escritos inspirados no Novo Testamento e elas são circulares, com temas mais amplos e genéricos, tanto que são temas até... Tá. O 12 também foi lido? Leu? 12? Feliz aquele que permanece firme na aprovação, porque ao superar a aprovação, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ai. Então, o primeiro tema que Tiago aborda é sobre a fé, provações e tentações. Ele fala que a fé em Jesus é um compromisso prático. Então, assim, quem tem fé verdadeira, ele vai ter um caminho cheio de provações e tentações. Mas ele fala que não é para você ficar desesperado, ficar triste por estar sendo posto à prova com provações e tentações. No caso, a diferença é assim, provação são coisas externas, né? Algumas circunstâncias, algumas coisas que a gente vai enfrentando. E tentação é mais uma coisa interna, uma briga interior, né? Quando a gente é tentado a querer fazer alguma coisa que não é recomendado. Então ele fala muito para as comunidades: alegre-se que vocês vão ser tentados, que vocês vão ser postos à prova, porque é isso que vai testar se a sua fé ela está correta, se a sua fé em Jesus, em Deus. Então aqui eu coloquei, né, fé. Então quem tem fé, ela vai passar por provação. Essa provação, ela vai fazer com que a pessoa desenvolva perseverança, né? Então, porque você tem 2 alternativas, ou você cai ou você enfrenta o problema. Quem consegue enfrentar o problema vai ter perseverança, e essa perseverança, então, ela vai mostrar que a sua fé é autêntica. Existe eu coloquei aqui, ó, o pessoal oriental aí vai entender aqui, né? Não sei se dá para enxergar que é bambu, né? Tem muito oriental busca muita coisa na natureza, né? Não sei se todo mundo sabe disso. Então, uma das coisas que a gente sempre... Eles sempre enaltecem o bambu, as cerejeiras também, é claro, mas eles enaltecem muito o bambu, porque o bambu é uma planta que ela cresce reta, sempre para cima, e ela não quebra, tanto que fala, né, verga, mas não quebra, né? Então ele fala, Tiago quer dizer alguma coisa assim, seja um bambu,
né? Porque, ó, mesmo na adversidade, no inverno, com neve, ele entorta, né? Ele sofre. Mas, depois que passou, ele continua retinho, ele continua seguindo. Então, assim, é símbolo de resiliência. E resiliência, em grego, é o hipomoné. Hipo, que quer dizer essa base sólida que você tem que ter para seguir e persistir. Então, Tiago fala muito na carta, né? Perseverem, obedeçam, fiquem tranquilos, né? Enfrentem tudo com muita fé, porque ele logo está aí. Ele vai vir para salvar a gente. Então, ele fala muito na carta dele sobre isso. Está passando? Por que não está passando? Gente, essa aula é cheia de provações, tá vendo? Vamos lá. Colabora. Mas tem que ter perseverança. Tem que perseverar, né? O próximo tema, então, que a gente vai falar, e talvez seja o tema mais importante que ele aborda, é a sabedoria cristã. Aí eu queria pedir para vocês lerem aqui, ó, capítulo 1, de 5 a 8. É Tiago de novo, capítulo 1, de 5 a 8. Quem achar pode ler. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. Todavia, é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Tudo bem, tudo bem. A gente vai. Bom, então a sabedoria cristã, né? Consiste na capacidade de discernimento das situações, buscando sempre um caminho para melhor realizar a vida, tanto pessoal como social. Essa sabedoria que ele fala para todos pedirem para Deus, né? Porque assim, sabedoria e uma pessoa inteligente é diferente, né? Acho que todo mundo já consegue discernir sobre isso, né? Uma pessoa pode ser inteligente, pode ser estudiosa, mas nem sempre ela tem sabedoria. Sabedoria é uma coisa que ela só vai adquirir com experiência vivida, né? Com a idade ou que recebeu um ensinamento. Então ele fala que a maior sabedoria ela vem de Deus. Portanto, o verdadeiro sábio é aquele que está sempre voltado para Deus. E ele indica que o Evangelho é o livro da sabedoria do cristão, né? Quem busca ensinamentos no Evangelho, consequentemente, vai aumentar a sua sabedoria. A sabedoria do Evangelho é dom de Deus, não mera conquista humana. Então, não é para a pessoa se vangloriar de ser sábia, porque isso é mérito de Deus, né? Ela é confirmada pela conduta prática, pelo discernimento que produz ação prática correta. Uma verdadeira sabedoria leva a misericórdia, justiça e paz. Então, se a sua sabedoria realmente está levando a misericórdia, justiça e paz, realmente é uma sabedoria verdadeira, vinda do dom de Deus. Se ela causa discórdia, se ela causa competição, então a sabedoria com certeza não é divina. Continua sem funcionar. Gente, o que está acontecendo? Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Quem encontrar, por favor. Demais isso, né? Assim, é muita coisa. A carta de Tiago é que depois, sempre que eu dou uma aula, eu sempre recomendo a leitura, mas a carta de Tiago é muito boa, assim. E ela é curta, são 5 capítulos, ela tem uma
uma tradução para o português assim muito tranquila de ser entendida, e é uma carta muito atual, né? Apesar de ter sido escrito lá, a gente vai ver tem uma das últimas partes que eu vou pedir para a gente ler, parece que foi escrita ontem, né? Então é muito bom para a gente perseverar, para a gente renovar a fé. Bom, quem encontrou, fazendo favor. O irmão humilde gloria-se quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se quando for humilhado, pois há de passar com a flor da erva. De fato, quando surge o sol, o seu calor logo faz secar a erva, a flor cai e a beleza do seu aspecto desaparece. Assim também acabará por murchar o rico em meio às suas lutas. É isso. Bom, a gente sabe, né, que Deus ama a todos, mas Ele tem preferência aos pobres. Então é isso que ele está comentando, porque as comunidades naquela época dos cristãos, a maioria eram de judeus convertidos, cristãos pobres, mas tinham lá as pessoas que eram ricas. Então, ele fala isso, mas direcionando para os ricos convertidos. Então, na comunidade cristã, o pobre tem alta dignidade e o rico perde o status. Ao se converter, o pobre se torna herdeiro do reino de Deus e recebe também o dom de sabedoria. Os pobres são os destinatários do evangelho. Então, os pobres já têm uma vantagem quando eles se convertem. Mas com participação e partilha, os pobres encontram a libertação da precariedade e ricos, através da prática de justiça, encontram um caminho para participar do privilégio dos pobres. Também se salvam de vida perdida em futilidade passageira, de luxo e ostentação, para começar uma vida concreta e feliz. Quer dizer, não é porque você é rico que você tem que se desesperar, desistir e achar que tudo está perdido. Não. Se você praticar a justiça, enxergar, porque assim, a mensagem maior aí de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ter fé, mas amar a Deus, então, e quando você ama a Deus de verdade, você ama também o próximo. Então, é isso. Mas como nem tudo é perfeito, ele dá um puxão de orelha no pessoal, fala, evite favoritismo. Tem uma outra passagem que ele diz assim, né? Quando entra dentro do templo uma pessoa toda bem vestida, você fala assim, vem cá, senta aqui, olha, limpa ali e dá. É disso que ele está falando. Aí chega um pobre, maltrapilho, e fala, senta aí no chão, tá bom, né? Então é isso que ele tá chamando a atenção. Evite favoritismo. Enxergue o próximo como o próximo e, né, todos iguais. E tem essa parte aqui, o futuro dos ricos fora da comunidade cristã, que eu só queria ler, porque eu acho a parte mais, assim, capítulo 5, de 1 a 6. Só rapidinho. O futuro dos ricos fora da comunidade cristã. Quem encontrou? Carlos, pode ler. E agora vós, os ricos, chorai e gemei, por causa das graças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão corcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Nesses dias, que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifaram dos vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida,
importando a vós mesmos no dia da matança, condenastes o justo e o assassinaste. Ele não vos resiste. Profecia do César Mares. Isso aí parece Exatamente. Eu fiz questão da gente ler esse pedacinho porque acho que hoje é muito conveniente a gente ler esse pedacinho. Nossa Senhora, foi escrito Depois de tudo que a gente... o BO de ontem e tudo que a gente tem vivido, parece que foi escrito ontem, né? E a gente fica na esperança de que seja isso mesmo, né? Vocês condenaram e mataram o justo e ele não conseguiu defender-se. Enfim. Veremos, esperamos que haja justiça mesmo, talvez não aqui, mas, né? O próximo tópico que a gente vai falar também é um trechinho do capítulo 1, de 22 a 25. Quem puder ler, quem já estiver pertinho já. Seja um praticante da palavra. Pode ler, Suzel? Pode. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a da liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, este há de ser feliz naquilo que faz. Ok. Então, para a gente falar um pouquinho de fé prática e fé teórica, eu vou falar um pouquinho o que é o conceito de fé, a diferença de conceito de fé para gregos e para judeus. Para os gregos, a fé ela é um conteúdo. Então, você crê em Deus, acredita nele, e é muito aquilo que eu professo. São verdades, crença nos dogmas, né? Nas verdades doutrinais nas quais eu creio. Então, é uma coisa mais no sentido das ideias. Já para os judeus, a fé, ela tem que ser uma coisa palpável, tem que ser uma coisa que se vê. Mas como que a gente consegue fazer a fé se mostrar? Você faz, você age, né? O efeito que a fé exerce. Se você não consegue fazer com que sua fé seja vista, a sua fé não existe. Ele fala, né? Não basta crer em Deus, você tem que amar a Deus. E amando a Deus, você vai amar o próximo. E amando o próximo, você vai fazer ações e obras. Então, Tiago quer mostrar a fé judaica para a gente, né? A essência da fé mostrada em gestos. A fé cristã que não sai do estudo abstrato e não tem a prática em favor a quem necessita, não é fé cristã. Tem essa parte de fé e obras que eu acho que já foi lida, mas eu acho que essa é a parte mais forte e a parte mais famosa da carta de Tiago, que é capítulo 2, de 14 a 17. Vamos ler rapidinho esse pedacinho? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá,
Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Pode ler até o 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha só como é forte essa parte, né? Ele falando, você acredita em Deus? Parabéns, você tem uma fé diabólica. Se você não põe em prática, né? Então, assim, porque até o diabo crê em Deus, né? Ele sabe que Deus existe e é poderoso. Eles são capazes de crer, mas eles não praticam. Então, é isso que ele quer muito colocar aqui, que fé sem obras é morta, né? Esse que é o principal da carta de Tiago, e que a gente vê muito por aí sendo citado, né? Então, ele fala que as pessoas da comunidade, elas têm que exercer esse amor ágape, esse amor caritas, né? Traduzido em gesto concreto ao próximo. A gente não pode ficar aqui só tendo encontro de quinta-feira, estudando a Bíblia, não sei o quê, se a gente não consegue levar isso, né? Levar o Evangelho para fora, depois nos outros dias, para pessoas que às vezes não são católicas, que são de fora e que estão precisando de alguma coisa, né? Não adianta a gente, como ele diz, não adianta falar assim, olha, se esquenta, viu? Come, viu? Senão vai ficar e saber que a pessoa não tem condição, né? Tem que sair um pouco dessa órbita. E então ele fala isso, que o Evangelho é para ser posto em prática em atos concretos e visíveis. Aí fazendo uma propaganda do nosso próximo curso de leitura orante. Leitura orante, eu cheguei a ouvir algumas pessoas no começo perguntando umas para as outras, né? Mas o que é essa leitura orante do curso? É isso, é a gente ler meditando a Bíblia, o Evangelho, e conseguindo tirar uma lição de cada leitura dessa para colocar em prática na nossa vida. Então vocês vão ver, quinta que vem com a irmã Renilda, muito disso, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes não entende alguma parte, ou assim, você não consegue absorver direito, né? Você não consegue vivenciar. Então ele fala sobre isso. E só a fé de Abraão, aqui no finzinho que eu coloquei para citar, ele fala exatamente isso. Por que ninguém duvida da fé de Abraão? Porque a fé de Abraão foi vista, né? Ele ofereceu o sacrifício do próprio filho Isaac como prova da fé dele. Foi uma ação que ele fez. Então, ninguém duvida da fé dele. Então, tem que ser uma coisa... a fé tem que ser uma coisa mais dinâmica. Mas aí, nesse caso, né? O Abraão, ele ofereceu o filho, mas ele não matou. Então pode ser que ele tenha tido mais fé em não matar do que em oferecer. Mas é que quando chegou no final, Deus falou, né? Vocês podem me ajudar, né? Falou, não precisa, já tá bom por aí, né? Foi isso que aconteceu. Porque Deus sabia que ele seria capaz de fazer isso pelo amor a ele. O próximo tópico é a língua. A gente já está chegando no final. Calma, gente, daqui a pouco tem um coffee. Capítulo 1, de 19 a 23, por favor. Alguém que encontrar? Quem achou, pode ler, por favor. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixe de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes,
iludindo a si mesmo. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo, observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo e sua religião não vale nada. Forte também, né? Tem muita coisa assim, a gente lê assim, ups, né? O que acontece mais? O que é a natureza do ser humano, né? A gente fala muito, fala, e às vezes não ouve, né? Tem gente até que a gente procura manter distância e fala assim, nossa, não consigo dialogar com a pessoa faz um monólogo, né? Hoje em dia é muito assim, mas as pessoas falam mais do que escutam, né? Então ele fala para maneirar a língua, tanto porque ele fala, né, que a língua ela vai servir tanto para falar coisa boa quanto ruim, vai sair da mesma boca. Então prestar atenção nisso, né? Conselhos para a vida moderna, né? Bendizem a Deus e amaldiçoam o próximo. A gente vê muito disso, né? Pessoas que vêm à igreja e rezam e vão na missa e é dizimista, mas depois não consegue aplicar isso, o amor a Deus, né? Amor a Deus, amor ao próximo. Elas não conseguem vincular essa ideia. O grande risco da comunidade é se transformar num ninho de desentendimentos, falando muito, né? Você cria mais desentendimentos que vão produzir injustiça em vez da justiça que Deus quer. Fofoca e difamação corrompem a vida fraterna, né? Muitos querendo passar por mestres de um saber que na verdade não possuíam. Isso tinha muitos falsos mestres na época infiltrados, falando para a comunidade, Jesus não vai vir não, eu tenho uma ideia aqui, que é tal, né? Então, para tomar cuidado com essas pessoas. Deixa eu ver o que mais. Bom, aí o próximo tema mais importante e último que a gente vai comentar é de conflitos e competições, que é do capítulo 4, de 1 a 3. Quem puder, de 1 a 3. Você lê, Sassá? De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem vossos membros? Cobiças e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra, não me tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazeres as vossas paixões. Adúlteros não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus. Todo aquele que queira ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É isso? Acho que sim. Até 4. Acho que era 3, né? Não. Já foi. Bom, o que ele quer dizer é que assim, a comunidade ela vive em sociedade idolátrica, dominada pela ânsia de riqueza e poder. Isso ele quer dizer assim, no geral, né? As comunidades em geral. Elas vão atrás de riqueza e poder para conforto, luxo e o prazer obtido por graças às injustiças e não de modo justo. E a riqueza e o poder eles geram cobiça e inveja, que são sinais da traição da comunidade à sua vocação.
falando assim, prestem atenção que esse tipo de coisa vai tirar vocês do caminho dos ensinamentos de Jesus. Bom, aí aqui, deixa eu ver. Acho que é isso, gente. A unção dos enfermos. A unção dos enfermos, como eu comentei com vocês. Bom, paciência e perseverança a gente já comentou, que é aquela parte do hipomoné, né? Que é a resiliência que a gente comentou das provações e tentações. A unção dos enfermos, deixa eu ver se dá tempo. Tá. Vamos ler então o capítulo 5, só para fechar então a ideia. Num pedacinho pequeno, de 13 a 20, ele dá as últimas instruções para as comunidades. Alguém de vós está triste, reze, está alegre, cante. Está alguém enfermo, chame os sacerdotes da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. Isso, para só um pouquinho, Sassá. Então, olha, vê que legal, né? Ele fala assim, orem uns para os outros, né? Se tem alguém precisando de reza, reze uns para os outros. E é o sacramento da unção dos enfermos que aí aparece, que foi um dos trechos da Bíblia que foi utilizado no concílio para ser considerado sacramento. Prossiga, Sassá. A oração para a fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometer pecados, servirá os pecados. Pode ir até o final. Pode ir até o final. Uhum. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém quiser voltar ao bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer o pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte, e fará desaparecer uma multidão de pecados. Então, nesse trecho aí, vocês veem, né, que essa coisa do perdão dos pecados, né, foi o gesto que Jesus deixou para a comunidade cristã. Então, o modo de você ser perdoado, confessando-se com o semelhante, com o próximo. Também está aí. Bom, vamos fazer uma paradinha. Gente, terminar rapidinho para... Bom, agora sobraram as outras cartas, todas as outras cartas, mas elas são todas pequenininhas. A próxima que a gente vai abordar é a primeira e segunda carta de Pedro. Agora eu confesso para vocês que eu não estudei muito bem essa parte, vai ser mais uma coisa lida. Provavelmente ela foi escrita em 64, né, mais aí para o final do primeiro século, mas aconteceu anterior à perseguição de Nero aos cristãos. O tema principal dele é um lar para quem não tem casa. É direcionado para as comunidades das regiões da Ásia Menor, para os migrantes fora da pátria, trabalhadores e escravos comprados. Então é uma carta que ela tem muita mensagem de alegria, esperança e fraternidade por conta disso. Como é direcionado para cristãos que estão longe, né, da família e longe da Palestina, ele tem muita mensagem de alegria e esperança. E bom, a mensagem essencial né, sejam obedientes, perseverem na fé, coisas que a gente já viu no Tiago, né? Sejam firmes que a volta de Jesus está próxima. Então é isso que ele aborda na primeira carta. Na segunda carta de Pedro, provavelmente ela não foi escrita por ele.
ela já data mais do finalzinho do século I, talvez de meados do século II. E ele imita, o autor ele imita o gênero literário do Antigo Testamento. Então ele pega muitas referências do Antigo Testamento e transcreve. Escrita em época que as pessoas não acreditam mais na parousia, porque virou o século, ou está chegando muito no finzinho do primeiro século e Jesus não veio. Aí as pessoas começam a dizer alguma coisa errada nisso. Mesmo, né? Então essa carta de Pedro ela vem para tentar falar para as pessoas: continuem que a vinda do Salvador ela virá em breve. Então é escrita numa época que as pessoas não acreditam mais na parousia, sofrendo influência de outras religiões e ideias, porque daí o que acontece? Os cristãos eles começam a ficar muito vulneráveis. Então é uma tentativa de puxar novamente os cristãos, de dar um novo fôlego para eles. Parece do século XX. Qualquer semelhança, acho que é coisa que eu não sei. Mas isso é uma coisa interessante, Expedito. Isso, assim, os estudiosos eles falam que essas cartas pastorais, com certeza elas têm uma inspiração, uma coisa vinda do Espírito Santo mesmo. Elas foram. Bom, e a carta encoraja, então, o cristão a manter perseverança e ânimo para que não desviem do caminho de Jesus, para continuarem firmes. Em seguida vem as 3 cartas de João. A primeira carta de João, ela é o mesmo autor do 4º Evangelho, né? Ou algum discípulo dele, alguém que conhecia muito bem. Escrita no fim do século I, dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor, que passavam por crise provocada por grupo carismático, que propunham doutrina gnóstica, afirmando que o homem se salva ao conhecimento religioso. Negavam que Jesus era o Messias, não davam importância ao amor ao próximo. É aquilo que a gente comentou sobre fé prática, fé teórica, né? Perdendo essa parte prática da fé. O dinamismo da fé é o amor, então se existe um lema para a primeira carta de João é isso. E ele fala, o que Tiago também já disse, né? Também falou na carta dele, não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. A segunda carta, ela não é católica, assim, porque ela é direcionada a uma comunidade, né, da Ásia Menor. Ele diz, né, é dirigida à comunidade personificada como Senhora Eleita. Então ele fala. O autor e a época são os mesmos da primeira carta. Os destinatários se encontram na Ásia Menor. O lema dessa carta é viver na verdade. E ele repete muitas coisas da primeira carta, então não é nada muito novo. A terceira carta de João, essa então, era aquela que eu falei para vocês, que ela é dirigida a uma pessoa, a Gaio, né? E aí também é uma carta de encorajamento, né? Critica o espírito, então, como é uma carta bem direcionada, ele critica esse bispo Diótrefes, né, da comunidade, o espírito autoritário dele, que ele toma decisões sem consultar a comunidade. Qualquer coincidência. É só coincidência. E por fim, a carta de Judas, que a carta de Judas é bem interessante. Se vocês pegarem, é uma folhinha, só uma página da Bíblia. Quando eu estava vendo umas coisas, tem uma irmã que ela fala assim, que essa carta de Judas, provavelmente ela foi o mesmo autor de uma das cartas de João. E ao que tudo indica, então, não é São Judas Tadeu, né? Ele fala no começo, ele se apresenta como irmão de Tiago, irmão do Senhor, e quando utilizavam essa designação naquela época, então quer dizer que não é um dos 12 apóstolos.
Então, são para os cristãos fora da Palestina. E a linguagem que ele usa nessa carta, ela é muito rude, uma coisa mais, como é que fala? Rústica. Um palavreado mais rústico, que era assim, para as pessoas mesmo que não têm muita formação, que não tem porque é principalmente formado por pobres, né? Ele pega coisas do Antigo Testamento, né? Ele usa muitos recursos, muitos temas do Antigo Testamento que as pessoas já conhecem para tentar fazer com que eles entendam as mensagens que ele quer passar. Muitas coisas em comum com a segunda carta de Pedro, provavelmente o autor da segunda carta usou a de Judas como inspiração, ou pode ser que seja o mesmo autor. O tema principal é tomar cuidado com falsos mestres infiltrados na comunidade. Esse aí, vocês leem a carta, ele fala até de uma disputa de São Miguel, eles estão disputando os ossos de um dos santos, o diabo e São Miguel. É muito louca essa cartinha. E, bom, é isso. Então, só para fazer um breve resumo. Então, em Tiago, são vários conselhos para a vida moral, prática de caridade, da justiça, da misericórdia por meio da fé. Recomendo, quem quiser ler a carta de Tiago, ela é muito bonita, muitos ensinamentos. Primeira carta de Pedro é sobre a alegria do cristão e da unidade de todos os batizados em Jesus Cristo, dirigida aos cristãos que sofrem por causa da fé, exorta a todos a terem uma vida de santidade. Na segunda carta, ele rejeita falsas doutrinas pregadas por falsos mestres, exortando a fidelidade ao amor a Deus, anúncio da certeza da volta de Cristo, brevemente. A carta... João, né, no geral, o tema dele principal é o amor, é a primeira universal e as outras duas são específicas, né, para uma comunidade, para uma pessoa. A primeira fala para o cristão fugir do pecado e se comportar como filho da luz. Na segunda e na terceira, todas elas abordam o tema de amor. E Judas faz o alerta de pôr os cristãos, alertar para os falsos mestres e as falsas doutrinas. E por que você disse que era melhor se fosse pastorais o nome? Porque então, o nome católico, cartas católicas, a palavra católica, ela quer dizer universal. Quando você fala que é universal, ela é endereçada às comunidades cristãs, no geral. A carta de Tiago, ela pode ser lida por qualquer comunidade, seja onde ela estiver. Agora, então, por que o termo pastoral? Porque tem essas duas de João, que são endereçadas específicas para uma comunidade, né? Uma comunidade e a uma pessoa. Por isso que é chamada pastoral. E eu acho que é isso. É isso. Bom, só para a gente... Quem melhor representa, né, a junção de fé e obra? Madre Teresa de Calcutá. Fé e obras, duas realidades que se completam. E aí a gente acaba o nosso curso, como prometido, antes das 9h30. Deixa eu ver, eu precisava falar umas coisas para vocês. Até escrevi. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo que participou, né? A equipe técnica, todo mundo que veio, obrigada. Hoje a gente teve um desfalque do grupo, mas na próxima a gente vai estar. Um convite, quem quiser fazer parte do nosso grupo da Escola Bíblica, a gente tem várias atividades, então assim, a gente tem grupo de acolhida nas missas, tem grupo de oração, que é toda última terça-feira do mês. A gente vai começar com uma pastoral social, um dos meninos vai começar.
Ainda não está muito definido o que a gente vai fazer, mas a vontade é de fazer uma pastoral social. A gente tem uma pastoral do turismo, que a gente já conversou com o Frei Valdeci, e futuramente a gente vai fazer uma peregrinação para Aparecida, aproveitar o ano mariano. E a gente tem, então, essa escola bíblica, que é uma coisa direcionada para quem já é cristão de longa data. E tem a catequese também, que eu faço convite para mesmo quem já fez crisma. É muito bacana participar, porque às vezes a gente esquece algumas coisas, né? Porque todo mundo já fez primeira comunhão e crisma adolescente, 14, 15 anos, não lembra mais nada, né? Catequese... Até para, se vocês falarem, não tenho paciência para... Ela começa em agosto. 2 de agosto, gente. Era isso, né? Primeira quinta-feira de agosto. Já tem data. De 50 pessoas. E aí é toda semana? Toda semana. Toda quinta-feira é dia em que você vier aqui, no mesmo bate-papo de adultos. Não, fiquem tranquilos. E logo depois, em setembro, a gente aborda... Setembro é mês da Bíblia, então a gente vai abordar o tema da Bíblia, que é a carta aos Tessalonicenses. Tá? Esses são os confirmados, que realmente vai ter. Depois dessa carta aos Tessalonicenses, que nós ainda não sabemos como vai ficar. Mas... Vamos terminar. Eu particularmente, como eu sou aqui da comunidade de São Francisco, eu adoro essa oração de São Francisco, e eu acho que vem bem a calhar, depois dessas cartas católicas, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.